Dia a todos. Deus abençoe a cada vida que está aqui, a cada vida que resolveu entregar para Deus o primeiro dia da semana. E isso é uma coisa maravilhosa, querido. A gente se entender, eu vou falar um pouco sobre princípio. Eu amo falar sobre princípio, sabe? Porque eu acredito firmemente que se você cumprir os princípios de Deus, inevitavelmente Ele vai ter que te abençoar. Então, eu gosto muito de falar sobre princípios. E você, não sei se você sabe, mas você está cumprindo um princípio nessa manhã em relação à tua semana. Deus, sabe por que Ele instituiu o dízimo e Ele fala para o dízimo ser 10% ou a primeira parte? Porque sempre a primeira parte de algo, quando é consagrado a Deus, ela abençoa o restante. Então você startou hoje, você está startando na sua semana hoje, a consagração do seu domingo, que é o primeiro dia da semana, a Deus. Uma vez que você está fazendo isso, você está dizendo para Ele que você recebe e aceita a bênção dEle para a tua semana. Isso é lindo. Você consagrou uma parte e Ele vai abençoar o todo. A proposta de dízimo é esse. A gente tem o dízimo, né? Eu não vou falar sobre dízimo, calma aí. A gente tem o dízimo como a 10ª parte do dinheiro nosso, né? Que é uma prova do nosso coração. Mas, na verdade, o dízimo ele é um mandamento muito maior. O dízimo é o dízimo do meu tempo. O dízimo é o dízimo daquilo que eu tenho de melhor, de excelência, da minha capacidade. O dízimo é o que você está fazendo hoje, entregando a primeira parte da semana tua para que o restante seja consagrado. É um princípio lindo isso aí. Mais dias, menos dia, eu vou falar um pouco sobre isso que Deus tem colocado no meu coração. Para a gente trabalhar essa questão de consagrando a primeira parte. Hoje, eu queria falar sobre um princípio também que Deus colocou no meu coração, que é o princípio divino da autoridade. E esse princípio, quando ele é respeitado nas nossas vidas, a gente tem a oportunidade, queridos, de ter uma vida dentro do propósito de Deus. E entre várias coisas que o diabo ele quer roubar de nós, ele tem a intenção de roubar, primeiro, o sentido dessa palavra autoridade nas nossas vidas. Para que essa palavra ela perca o valor. Por exemplo, da mesma forma como ele faz com o casamento. Hoje, o casamento para as pessoas lá fora é uma instituição falida, que é um contrato, assim como eu tenho um contrato de prestação de serviço. Eu quebro o contrato de prestação de serviço quando eu quero, assim como eu quebro o contrato de casamento quando eu quero. Então, o que ele faz? Qual que é a intenção do diabo? A intenção dele é confundir o que significa de fato o casamento. Quando a gente pensa no princípio de autoridade que vem da parte de Deus, é a mesma coisa que ele faz. Ele quer quebrar isso para que a gente veja essa questão, quando fala de autoridade, como algo que lembre o autoritarismo, né? Uma coisa que lembre algo muito duro. Ou então, quando a gente fala de autoridade, como se a gente, você vê na sua sociedade, né? Buscando liberalismo, buscando um caminho onde tudo pode, onde você não precisa assumir responsabilidade, você tem que ter mesmo os seus prazeres, e abandonando essa ferramenta tão importante de Deus para gerir as nossas vidas. Mas Deus, quando Ele criou o mundo, Ele criou a partir do mundo invisível. Então tudo que você vê, essa lâmpada, essa cadeira, no mundo espiritual de alguma forma existe, porque foi a partir dele que foi criado. Quando Deus fez o mundo, Ele organizou algumas leis para gerir esse mundo. Por exemplo, a lei física da gravidade. Tem uma lei que gere. Se essa lei for quebrada, o mundo praticamente vai acabar. E existem várias outras leis, eu não sou muito bom de ciência, mas existem várias outras leis aí que organizam a nossa vida nesse planeta. Uma dessas leis é a lei e o princípio da autoridade. Se a gente não entende esse princípio, a gente acaba permitindo que o diabo, como ele conhece esse princípio, tenha legalidade sobre a nossa vida. Sobre áreas das nossas vidas que Jesus morreu para novamente resgatar e entregar nas nossas mãos. Porque quando Deus ele fez o homem, a gente vai explanar um pouquinho sobre isso, você vê que ele faz o homem e ele entrega algumas coisas na mão do homem. E lá, quando o homem vai e peca, quando eu falo o homem é a humanidade, a mulher e o homem. E quando eles pecam, eles pegam aquilo que Deus entregou para eles e entregam na mão do diabo. E o diabo passa, então, a ter legalidade, porque Deus não é um Deus que ele volta naquilo que ele entrega.
passa a ter legalidade sobre aquilo que o homem havia feito. Então Deus ele começa um novo caminho, que é o caminho onde o seu filho tem que morrer na cruz do Calvário, para que essa autoridade, para que as coisas que o inimigo tinha levado à nossa vida, sejam então restabelecidas para nós. Então ele morre na cruz do Calvário, vai lá Jesus, tira a chave da morte da mão do diabo e fala, não, agora a partir desse momento, volta isso para onde ele deveria ser de fato e de direito. Volta isso, e só que ele não fica com isso para ele. Ele torna a mais uma vez entregar para a gente. Para que a gente faça aquilo que a gente quer. Porque um dos princípios centrais da criação de Deus é o livre-arbítrio. Ele não quebra de maneira nenhuma o livre-arbítrio. Fato é que se a pessoa quer ser uma vencedora, ele ajuda a pessoa a ser uma vencedora, mas se a pessoa se permitir ser uma perdedora, ele vai permitir. Porque é o livre-arbítrio que conduz as nossas vidas. Então ele restitui, só que em vez de ele fazer como no Jardim do Éden, que sem nenhum problema ele entregou para Adão e Eva esse princípio, ele fala assim, bom, então eu vou fazer o seguinte, agora eu não vou entregar para a humanidade esse princípio, eu vou entregar para aquele que me aceitar, como Senhor e Salvador das suas vidas. E aí um dia, essa palavra que foi feita lá, que foi pregada há 2000 anos, há mais de 2000 anos, chega até nós. E nós entregamos as nossas vidas ao Senhor. E quando você entrega a sua vida ao Senhor, algumas coisas que antes você não tinha o direito, você passa a ter. É a mesma coisa que um filho que é adotado por uma família. Um filho, ele está lá órfão, ele está lá no local onde ele tem que ficar, e ele não tem direito a nada. Mas a partir do momento que ele é adotado, que tudo aquilo é cumprido à risca, tudo aquilo que é da família de onde ele foi adotado, ele tem direito. E muitas coisas, gente, na nossa vida, a gente passa sem ter, sem viver, simplesmente por não conhecer o que o nosso pai tem e o que já é de fato nosso. Porque nós temos direito, uma vez que nós fomos adotados na família de Deus. Então, quando a gente começa a conhecer, e mais do que conhecer como informação, a viver esses princípios da palavra de Deus, inevitavelmente, a nossa vida ela tem que melhorar. Ela tem que passar por uma transformação. Ela tem que ser abençoada por Deus. Ela tem que atingir um outro patamar. Ela tem que ter um outro objetivo. O propósito de Deus tem que cumprir nas nossas vidas. E uma dessas coisas é a autoridade que Deus tem para nossas vidas. Abra sua Bíblia, por favor, a gente vai andar um pouquinho na Bíblia aqui, tá? Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus. Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, Mateus, o capítulo 7, o versículo 28 e 29. E é muito interessante essa questão, porque quando Jesus veio para essa terra, e aí ele começa o ministério dele, Jesus, uma das coisas que ele fez foi justamente usar os princípios que Deus tinha dado para o homem antes da queda. Como ele era o Cristo, o Espírito Santo estava sobre a vida dele. Então ele tinha essa visão dos princípios que Deus já tinha dado. E aí ele passa a viver esses princípios. E uma vez ele vivendo esses princípios, acontece o que aconteceu na vida dele. Por onde ele passa, ele cura. Por onde ele passa, as palavras dele transformam. Por onde ele passa, as coisas vão mudando. E, finalmente, ele muda, então, a nossa vida. Mateus, capítulo 7, são os últimos 2 versículos, 28 e 29. Então, tudo aquilo que Deus manda a gente fazer, Jesus já fez antes, tá? Então, foi provado, foi passado, ele já passou por isso, o que você está passando, ele já passou e ele já venceu. Por isso ele fala, eu venci o mundo. Tenha um bom ânimo, eu venci. E como que ele venceu? Cumprindo os princípios de Deus. Vamos conhecer só um hoje, tá? Que é o princípio da autoridade. Olha que interessante. Mateus 7, 28 e 29. Quando Jesus acabou de falar, as multidões estavam admiradas com a sua maneira de ensinar. Ele não era como os mestres da lei. Pelo contrário, ensinava com a autoridade dele mesmo. Como que o mestre da lei fazia naquele tempo? Bom, a nossa lei diz que é assim, 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 assim. A lei é assim, 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 assim. Mas ao mesmo tempo que ele apontava para a lei,
ele fazia ao contrário. Ele colocava um peso sobre a vida das pessoas, só que ele não seguia aquilo na risca. E você percebe quando alguém tem um discurso e faz uma outra coisa. Percebe ou não? E qual que é o seu sentimento dessa pessoa? Eu chego para você aqui e falo assim, olha, você não pode mentir. Só que aí a hora que eu vou tomar café com você lá, eu conto uma mentira. E aí você acaba descobrindo, pô, vai... Qual que vai ter a tua visão a meu respeito? Era essa visão que as pessoas tinham do fariseu. Eles morriam de medo do fariseu, porque o farisaísmo ele era ligado à questão política da época. Eles morriam de medo. De ser expulso da sinagoga, então, meu Deus. Tem até igreja hoje que as pessoas ficam com medo de ser expulsas, né? Eu conheci algumas pessoas que tinham medo de ser excomungadas. Outro assunto. Mas vejam bem, essas pessoas eram lideradas pelo medo. E aí chegou uma pessoa que não falava assim, porque Jesus também usava as escrituras. Ele diz nas escrituras, está escrito, escritura está escrito. Mas mesmo assim, ele usando a escritura, a autoridade saía dele. E por sair dele, as pessoas falavam, poxa vida, mas que pessoa é essa? Sabe por quê? Porque ele não só falava, ele vivia. Chegamos no ponto central do cristianismo. Não só falar, viver. Não só falar, prática. Não só falar, experiência com Deus. Se você prega que Deus te ajuda a passar pelo deserto, adivinha o que você vai fazer? O que Deus vai fazer com você? Por onde você vai passar? Ó, querido, com Deus não tem discurso de uma coisa e viver outra coisa. Se eu prego aqui, a Yara abriu a boca dela aqui e falou assim que Deus vai animar o que estiver cansado e vai animar o que estiver desanimado. Vai fortalecer os que confiam no Senhor. Adivinha onde Deus vai colocar ela? Você acha que essas palavras que a gente cria aqui, que Deus dá no nosso coração, a gente não tem que passar por isso? Porque esse é o sentido da palavra de Deus, esse é o sentido do cristianismo. E Jesus era especialista nisso. Ele não falava para você perdoar, ele perdoava. Ele não falava para você viver, ele vivia. Era dessa forma que a autoridade dele era construída. Agora vamos dar um pulinho para frente. Lucas, capítulo 10, o verso de número 19. Lucas, capítulo 10, e o verso 19. Na minha versão está escrito assim, escutem, eu dei a vocês o poder, tem alguém escrito aí autoridade? Então, esse poder que está na minha tradução, ele tem o significado de autoridade. Tá? Eu dei a vocês poder para pisar cobras, escorpiões, para, sem sofrer nenhum mal, vencer a força do inimigo. Alguém que tem uma tradução diferente, leia para a gente, por favor. Você está refletindo sobre aquilo que você leu? Olha, gente, tem que abrir tua mente isso aí. A gente acabou de ler em Mateus 7, 28 e 29, que ele falava de autoridade dele mesmo. Ele tinha autoridade para falar. Agora, essa autoridade que estava nele, está em você. Está em você. Por isso que nós temos autoridade de mover ou não o mundo espiritual. É por isso que nós temos autoridade sobre os escorpiões e cobras nas nossas vidas. Quem que são os escorpiões e as cobras? Não é a sogra, tá? Os escorpiões e as cobras são os problemas que vêm com veneno para nos matar. Sobre essa corja que vem para destruir o teu coração, você tem autoridade. Agora, a gente tem que escolher se eu vou viver como um fariseu, que descobri que tem autoridade sobre isso, ou se eu vou viver como Jesus. Eu tenho autoridade, eu vivo isso. Mesmo que custe, eu vivo isso. Mesmo que seja difícil, eu vivo isso. Pisar escorpião, pisar serpente, querido,
É justamente pisar aquilo que o mal lança sobre as nossas vidas. Aquilo que o mal constrói como mentira sobre as nossas vidas. E o princípio de autoridade. Que antes que esse mal cresça e se torne irremediável em minha vida, antes que esse mal cresça e atinja o patamar de um monstro na minha vida e eu não consiga lidar com ele, eu uso o princípio de autoridade para mim falar assim, eu não aceito isso na minha vida. Eu piso isso com a autoridade que vem de Deus para nossas vidas. E mais, e continua falando que a gente tem poder e autoridade para a gente rechaçar a força do inimigo. É por isso, querido, que toda área onde você vem sofrendo algum ataque satânico, você já tem poder para você colocar um ponto final nisso. Já está dentro de você. A autoridade foi restabelecida nas nossas vidas. Jesus, ele morreu e ele tirou da mão do diabo a autoridade e ele colocou nas nossas vidas. E essa autoridade está sobre nós respeitando o nosso livre-arbítrio. Está respeitando aquilo que nós de fato cremos e de fato nós vivemos. Porque a partir da morte de Jesus na cruz do Calvário, ele deu a oportunidade de a gente viver as benesses do céu, as bênçãos do céu. E entre essas bênçãos está o princípio de autoridade, que é para a gente alcançar as coisas maravilhosas que ele tem na nossa vida. Querido, e quando a gente olha para a palavra de Deus em relação ao princípio de autoridade, o porquê que Jesus fazia dessa forma, o porquê que em Lucas, no capítulo 10 e 19, ele fala que ele passou para a gente essa autoridade, é porque esse é um princípio extremamente importante para Deus. Para que Deus possa abençoar as nossas vidas e a gente possa viver o propósito para qual a gente foi criado. Esse princípio de autoridade, ele começa dentro de mim. Ele começa quando eu coloco em xeque tudo aquilo que, de alguma maneira, tenta roubar a minha autoridade. Tenta roubar a minha vida e fazer de mim uma marionete. Como as pessoas lá no mundo vivem e sofrem por isso. As pessoas que não têm como primeira pessoa, como o centro da sua vida, nosso Senhor Jesus Cristo, essas pessoas, querido, elas têm inevitavelmente como em primeiro lugar da sua vida alguém que está roubando elas. Essa autoridade da vida dela, por mais que ela queira, por mais que ela lute por isso, está entregue na mão do inimigo das nossas vidas. Que ele tem legalidade para fazer o que ele quer, para tratar as pessoas como marionete, para manipulá-las. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, que nós somos colocados nas regiões celestiais, que a gente volta para o Éden, que um trabalho de reconstrução começa a acontecer nas nossas vidas, esse trabalho de reconstrução, para ter sido levado a efeito, nós temos que respeitar os princípios de Deus, um dos princípios da autoridade. Você tem que entender, querido, que em meio a tudo aquilo que você está vivendo, você ainda pode e deve ser o protagonista da sua história. Você pode e deve assumir o controle dentro de você e assumir o controle dentro da sua mente. O controle da sua mente, o controle daquilo que acontece dentro de você, não está mais com o inimigo, está com você. E quando eu assumo esse controle para a minha vida, querido, quando eu assumo de fato aquilo que Deus ele fez para a minha vida, para mim viver, acontece uma coisa muito interessante. A gente começa a cumprir o primeiro mandamento que Deus fez para todo ser humano. Quer ver? Lá em Gênesis, o capítulo 1 e o verso 28. Mas para isso, você precisa ter a autoridade de Deus na sua vida. E saber que ela é sua. E que Deus já entregou a sua vida na cruz do Calvário para restabelecer. Lá em Gênesis, capítulo 1 e o verso 28. Olha a primeira coisa que Deus fez com o ser humano quando ele criou. Ele abençoou, dizendo: tenham muitos e muitos filhos,
espalhem-se por toda a terra e a dominem. Tenham poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam no ar, sobre os animais que se arrastam pelo chão. Quando Deus ele cria o homem, ele coloca o homem numa posição de autoridade sobre todas as coisas dessa vida. Primeiro, ele fala assim, para você ser fecundo, para você multiplicar, para você frutificar, não só na questão de filhos, mas em tudo aquilo que você colocar a mão. Por isso que projeto na nossa mão tem que acontecer, tem que dar certo, tem que frutificar, porque Deus já estabeleceu isso nas nossas vidas. E ele coloca a gente sobre tudo aquilo que é desse mundo. Então, nada nesse mundo tem o poder de dominar nossas vidas. Pelo contrário, nós é que temos o poder de dominar aquilo que acontece nesse mundo. Mas esse domínio que a gente tem o direito de exercer sobre as coisas desse mundo, começa dentro de mim. Quando eu exerço o domínio e a autoridade dentro do meu coração, em relação àquilo que é a vontade de Deus, em relação àquilo que ataca a minha vida. Quando eu saio da posição de vítima, quando eu paro de ser o coitadinho da vez, de ter dó de mim mesmo por aquilo que eu estou vivendo, e eu começo a me posicionar diante de Deus usando esse princípio. Você começou então a ter autoridade dentro de você. Inevitavelmente, você é restabelecido naquilo que Deus tinha como patamar para as nossas vidas. Então você tem poder para multiplicar, para frutificar, para dominar sobre peixes, para dominar sobre aves que voam pelo céu, ou seja, do céu ao mar, tudo está debaixo daquilo que a gente quer e precisa. De viver o propósito que a gente tem para nossas vidas. Muitas pessoas, eles não conseguem alcançar simplesmente os seus propósitos, não conseguem viver a vida que eles querem aqui fora, não conseguem ter a família que eles querem aqui fora, não conseguem dominar as coisas que acontecem na sua vida, muito pelo contrário, são dominados pelo dinheiro, são dominados por pessoas, são dominados por situações e circunstâncias, porque não estão exercendo um princípio dentro do seu coração de autoridade. Em algumas coisas que estão tentando dominar as nossas vidas aqui fora, colocar um ponto final. Dizer não. Eu não aceito essas coisas na minha vida. Eu não aceito que a minha vida siga dessa forma. Eu coloco um ponto final nisso. Não vou ficar orando simplesmente para que Deus desça e faça alguma coisa. Eu vou fazer, porque o princípio de autoridade está sobre mim. Essa autoridade não te dá o sentido de uma pessoa arrogante, de uma pessoa que é orgulhosa, que quer tudo para si. Não, ele simplesmente te estabelece com a identidade que Deus criou para você ser e viver. E não como vítima dos peixes ou dos pássaros. Ou seja, aquilo que é desse mundo. Não, querido. Para você viver e dominar essas coisas que estão aqui fora. Para você ter autoridade, exercer autoridade sobre aquilo que está aqui fora. Mas isso depende daquilo que a gente vai fazer dentro dos nossos corações. Como que a gente vai viver dentro dos nossos corações. E a palavra de Deus já deixa bem clara isso. Porque o nosso Deus, ele não é um Deus de confusão. E onde há confusão, Deus ele não pode operar. Quando tem confusão, é que o princípio de autoridade escapou pela mão de alguém aí. Você pode perceber que desde os céus, falando sobre o mundo espiritual, todos no céu, seja o nosso Deus, que é trino, seja os anjos, seja as potestades, seja todos eles, todos têm uma cadeia de comando de autoridade. E ninguém pode passar por cima do outro. De maneira que quando Lúcifer tentou fazer isso, ele foi expulso dos céus. Porque ele quebrou esse princípio. E para que Deus possa agir na nossa vida, a nossa vida não pode estar em uma confusão. De maneira que dentro do meu coração eu não sei quem manda. O meu coração é terra de ninguém. Eu vivo a famosa música do Zeca Pagodinha, deixa a vida me levar. Nós somos chamados para a casa de Deus não para deixar a vida nos levar.
Nós estamos chamando na casa de Deus não para o nosso coração ser terra de ninguém. Não. Nosso coração tem um dono hoje. E a gente teve a nossa autoridade restabelecida. De maneira que esse medo não pode continuar te controlando. Você está começando a entender? Essa tristeza não pode continuar te controlando. Essa ira não pode continuar te controlando. Porque a autoridade que antes havia sido roubada foi estabelecida na tua mão. Você tem autoridade para dizer, não, chega. Eu não estou dizendo que é fácil. Mas eu estou afirmando, com base na palavra de Deus, nós lemos isso, que você tem poder para pisar escorpião, para pisar serpente e para expulsar o diabo da vida da sua vida e da vida das pessoas que você ama. De todas as áreas de sua vida. Se tem alguma área na tua vida hoje que está extremamente abalada e que você sente que você não tem o controle daquilo que acontece, que você sente que você não tem o caminho de que fazer para resolver aquilo, querido, a primeira coisa que você deve fazer é puxar essa autoridade para a tua vida. Não, peraí. No meu casamento, eu sou a autoridade. Não é o diabo. Ele não pode fazer o que ele quer. Na vida com os meus filhos, eu sou a autoridade. Ele não pode fazer o que ele quer. Eu começo a construir isso dentro de mim. E a meu posicionamento aqui fora, as coisas começam a mudar. Porque dentro de mim, eu assumi o controle daquilo que Deus já entregou nas minhas mãos. Queridos, Deus entrega os direitos que a salvação traz para nós nas nossas mãos, mas são ferramentas das quais nós precisamos fazer uso. Porque se a gente não faz uso dessas ferramentas, a gente continua simplesmente vivendo como o mundo, salvos, ok, mas vivendo como o mundo vive. Com os mesmos problemas, as mesmas preocupações que eles têm. E na casa de Deus isso não faz sentido. Ainda que seja difícil, ainda que o caminho talvez não vai ser dos melhores, ainda que eu passe pelo deserto, mas lembre-se, nós vivemos pela promessa que Deus fez na nossa vida, não pela circunstância que está diante de nós. A fé, ela é aquilo que a gente não consegue ver e que a gente espera, está lá em Hebreus. É a prova daquilo que não se vê. É dessa forma que nós vivemos, é dessa forma que Jesus vivia, é dessa forma que ele se posicionava. Por isso que dava certo. E quando você assume esse protagonismo, essa autoridade dentro de você, as coisas aqui fora começam a acontecer. E o que significa assumir a autoridade dentro de mim? Primeira coisa, dentro de mim e nas coisas que estão à minha volta. Primeira coisa, assumir, de fato, a responsabilidade pela sua vida. Se tem um dos maiores problemas do ser humano, querido, é a transferência de responsabilidade. Logo no começo da criação, quando deu aquele BO lá, que comeram a fruta que Deus falou para não comer, Deus vem perguntar, o homem já... Foi ela, Senhor, que deu. Deus vai falar com a mulher, foi a serpente que deu. E a coitada da serpente não tinha mais ninguém para passar. Mentira, não é coitada não, que era o diabo. Não tinha mais ninguém para passar. Mas a transferência de responsabilidade, querido, faz com que a gente perca tempo na nossa vida. A transferência de responsabilidade faz com que o nosso problema ele continue paralisando as nossas vidas. A falta de assumir a responsabilidade e viver de maneira que eu tende a resolver esse problema faz com que a minha vida continue no passado. Não existe esse negócio de deixar o problema para lá. Se é algo que está matando alguma área da minha vida, eu tenho que parar, assumir a responsabilidade e resolver. Deus vai ajudar. Mas Deus vai ajudar, não vai fazer. Deus pega pela tua mão e te ajuda a passar pelo vale, mas você tem que passar. Um dos maiores problemas é o fato de eu não assumir a responsabilidade na minha vida. Eu quebro o princípio de autoridade. Deus não é Deus de confusão. Ele não pode me abençoar. E eu passo a vida inteira, Deus,
abençoa o meu casamento, muda a outra pessoa, e eu preciso que esse casamento seja restabelecido, eu confio no Senhor. Ele fala assim, filho, está tão fácil, assume a tua responsabilidade, pega a tua autoridade de volta para você, e eu abençoo, porque você estabeleceu aquilo que é no meu reino, que faz sentido para o meu reino. Eu abençoo a sua vida. Deus, ele tem um claro sentido de autoridade, queridos, nas nossas vidas. E ele já criou para que seja dessa forma. De maneira que se eu não assumir a responsabilidade daquilo que é minha responsabilidade, ele não pode me abençoar. Quando eu assumo a responsabilidade, eu não estou simplesmente trazendo carga para a minha vida, mas eu estou me respeitando como alguém que é a identidade de Deus, que tem a identidade de Deus. Se tem algo, querido, na tua vida que você está procrastinando, deixando para amanhã, toma cuidado. Todas as vezes que você deixa para amanhã, o princípio da autoridade é quebrado. Se ele é quebrado, não tem bênção de Deus. Deus não é Deus de confusão. Nosso Deus é aquele planejador. Nosso Deus é aquela pessoa que faz as coisas bem certinho. Opa, cumpriu os meus princípios? Então calma, eu vou abençoar. Não cumpriu? Não posso te abençoar. Se você sente que para essa situação, ela sair da forma que está e começar a dar um andamento, você tem que fazer alguma coisa, porque a gente sente isso, né, gente? A gente sente quando a gente está falhando, quando, poxa, está faltando um pouco mais de mim. Eu deveria assumir isso aí, não deveria deixar para outra pessoa fazer, não. Eu não deveria passar isso aí para frente, não. Amanhã eu faço. Não, eu deveria assumir isso. E resolver de fato aquilo que está ao meu alcance. Porque fazendo aquilo que está ao seu alcance, Deus faz a parte dele. Quando você faz aquilo que está ao seu alcance, você tem, queridos, da parte de Deus, a oportunidade de descansar nele. Como está lá em Salmos 40. Esperei com paciência no Senhor. Nós esperamos com paciência a partir do momento que eu cumpro a minha parte. Que eu assumo a responsabilidade. Que eu não firo o princípio de autoridade na minha vida. Que eu não procrastino. Que eu não deixo para amanhã. Que eu entendo que se é para mim resolver esse assunto, é eu que tenho que resolver, não é o outro. E se o outro quiser resolver, eu não deixo. Porque é para mim resolver. Assumir o princípio, querido, de autoridade na sua vida é você conseguir desenvolver uma clara resolução de prioridades. A gente abre mão de muito do princípio de autoridade na nossa vida e não tem as nossas vidas resolvidas porque a gente está sempre correndo demais. Só que correndo atrás de coisas que talvez naquele momento não são prioridades. Olha, eu vou deixar para resolver isso aqui um outro dia porque eu estou correndo hoje. Porque eu tenho que fazer muita coisa hoje. E desse hoje passa para a semana. E dessa semana passa para o mês. Eu continuo fazendo um monte de atividade que, na verdade, parecem ser urgentes, mas não são importantes. E aquilo que é importante vai ficando para trás em minha vida. É por isso que, independente de como nós estamos vivendo, quando a gente vai para Cristo, Ele chama a gente para resolver as coisas dentro de nós. Porque se não resolver dentro de você, fora, não vai resolver. A gente vai a Cristo, Deus, eu preciso de um trabalho, de um emprego, eu preciso disso, eu preciso. Ele fala, tá bom, eu vou te dar isso, mas vem aqui para dentro. Olha como está o seu coração, olha onde está a tua segurança. Ele está restabelecendo o princípio de autoridade. Ele está restabelecendo as prioridades. Querido, princípio de autoridade é você assumir a responsabilidade. Princípio de autoridade é você ter uma noção clara de prioridades. Deus, Ele trabalha com prioridades. Nós precisamos ter isso na nossa vida. Deus não consegue ajudar a gente a resolver uma vida que é bagunçada e que permite viver assim. Não sei o que eu quero, não sei onde eu quero chegar, não sei o que eu devo fazer primeiro, me mato fazendo uma coisa porque o mundo faz e continuo sofrendo em outro lado.
se as nossas prioridades não estiverem estabelecidas, querido, Deus não tem como agir nas nossas vidas. Ainda que você precise muito de uma bênção. Ainda que você esteja pedindo muito essa bênção para Ele. Porque Ele precisa que os princípios dele sejam respeitados nas nossas vidas. E Ele está te despertando, te chamando para isso essa manhã. Talvez não é a ministração que você gostaria de ouvir, mas é a ministração que Ele tem para a tua vida. Te dá essa chacoalhada para você olhar com mais carinho para essa área, aonde parece que a confusão está estabelecida. Muito da nossa vida, querido, não é resolver o problema, mas é resolver o ambiente, organizar o ambiente para que Deus resolva. E como que eu organizo o ambiente? Estabelecendo a autoridade na minha vida. Não vou fazer mais nada se eu não dar um passo para resolver isso aqui. Chega de ficar com a cabeça no mundo, fazendo aquilo que o mundo quer, tendo o meu tempo roubado. Não. Eu vou resolver isso aqui. Eu vou organizar aquilo que me compete. E aí, querido, o ambiente fica preparado para que Deus ele venha e Ele atue sobre nós. Ele faça aquilo que a gente precisa. E Ele nos abençoe e nos fortaleça. Porque muitas pessoas pensam que, ou acostumaram a viver uma vida onde está vendo que a tua autoridade está sendo roubada, está vendo que você está sendo desrespeitado, está vendo que está procrastinando, não está assumindo a responsabilidade, mas como é uma cultura, ele acostumou a viver assim. E quando ele pensa em mudar, porque a proposta de hoje é essa, a proposta de hoje é, mude, para que Deus possa abençoar, mude, para que Deus possa fazer algo na tua vida. Então, quando ele pensa em fazer isso, poxa, mas para mim assumir de fato e de direito aquilo que é a minha responsabilidade, eu vou ter que brigar com alguém, gente. Eu vou ter que discutir com essa pessoa. Puxa, eu vou ter que mexer nessa situação. Eu vou ter que mexer nessa circunstância. Eu vou ter que dizer um basta para algumas pessoas. Eu vou ter que dizer não aceito que você faça isso na minha vida. Não, quem resolve isso sou eu, não você. Eu vou ter que mexer. E aí a pessoa acha que, por mexer com isso, ela vai trazer só sofrimento sobre a sua vida. Mas não é, querido. Quando você entra no caminho de Deus, para resolver o princípio dele, Ele te dá força. É promessa. O Espírito Santo mora em você. E quando você propõe no seu coração, de uma forma determinada, se posicionando em resolver a sua vida, de acordo com a palavra dele, Ele te dá força. Então, de repente, você vai falar com uma pessoa que você precisa assumir a responsabilidade que ela está assumindo, que não é dela, Deus fez para você. E você está deixando ela assumir, por isso que as coisas estão do jeito que estão. E você vai lá falar com ela, e em vez de ela brigar com você, ela vai sentir alívio. Porque você está retirando dela um peso que estava sobre ela e que não era para ela fazer isso. Quando você tiver que mexer com alguma situação, fala, poxa, mas essa situação é tão difícil mexer com ela, e você vai lá e tem que mexer, porque se Deus está falando para mim assumir a responsabilidade, para mim ser protagonista na minha história, para mim ter prioridade, eu tenho que mexer nisso, e você vai mexer, querido, quando você chega para mexer lá e você insiste, Deus abençoa o ambiente. Aquela situação que parecia ser desastrosa, Deus encaminha para um outro caminho. E sabe o que acontece? Muitas coisas na nossa vida são aliviadas. Lembra que Jesus ele ficou de pé uma vez e falou assim, todo aquele que está cansado e oprimido, venham a mim. Sabe como você troca de fardo com Jesus? Uma das formas, assumindo a autoridade que Ele te deu sobre a sua vida. A autoridade para transformar o seu interior. A autoridade para transformar aquilo que está perto de você, está fora de você. De se estabelecer aonde Deus te colocou para ser. Porque se Deus tem um propósito nas nossas vidas, esse propósito inclui o local aonde Ele nos chamou para estar. O patamar aonde Ele nos chamou para estar. E quando eu estou nesse patamar, queridos, Ele tem a probabilidade de me abençoar a qualquer momento. De fazer com que a minha vida passe por uma transformação completa. Seja o protagonista da sua história, como Deus chamou você para ser, querido. Quando a gente abre mão
dessa autoridade que Deus tem para nossas vidas, alguns sentimentos destruidores tomam conta do nosso coração, porque a gente dá legalidade para o inimigo. Um deles, a baixa estima. Como está o seu coração em relação àquilo que vem acontecendo na sua vida? Quando a gente abre mão da autoridade que Deus resgatou para nós através do seu sangue, e a gente relega isso, a gente deixa isso para lá, querido, a nossa estima vai para o vinagre. A gente fica com uma baixa autoestima. Todo mundo passa por cima de mim. Olha, o outro consegue, mas eu não. Isso está faltando um posicionamento meu de quem assume a autoridade da sua vida. E vive a responsabilidade que Deus criou para você viver. E vive o propósito, e vive sendo um protagonista, e vive a prioridade de Deus nas nossas vidas. Quando eu abro mão da autoridade na minha vida, sabe qual que é um sentimento que me carrega? É o medo. Eu tenho medo de tudo. Eu tenho medo de fazer e o medo de não fazer. Eu tenho medo de viver e o medo de não viver. Eu tenho medo para cá. Eu tenho medo com as pessoas. Eu tenho medo do que vão falar, do que vão pensar. E Deus não criou a gente para viver com medo. Deus nos criou para assumir a autoridade que Ele deu para a gente. Porque quando eu assumo essa autoridade, querido, eu entendo de quem eu sou filho. Porque não tem sentido o filho de um rei viver como um mendigo. Tem sentido isso? O filho de um rei viver como um pedinte? E para as nossas vidas? Tem sentido a gente deixar o inimigo fazer algo de alguma área da nossa vida, fazer acontecer, ter legalidade, destruir as nossas vidas, e a gente ficar enclausurado, com medo de resolver aquilo? Com medo de assumir a responsabilidade? Com medo de dar um passo e falar basta, não quero mais? Com medo de fazer, não, eu vou fazer isso aqui mesmo, isso aqui é o que Deus deu para mim fazer, eu sinto que é de Deus ir por esse caminho, eu vou decidir dessa forma. Não, querido, a autoridade está sobre as nossas vidas. Deus espera abençoar protagonistas das suas histórias. E não pessoas que estão simplesmente vendo a vida passar diante deles. Quando você assume a autoridade que Deus entregou na sua vida, querido, a tua estima, ela é restabelecida. O medo dá lugar à fé. E você consegue viver aquilo que Deus tem para você. E como que isso acontece? Espiritualmente falando. Nós temos a oportunidade hoje de ou permitir que o mundo e que o diabo tenha legalidade sobre nós através das suas mentiras, ou a gente assume a autoridade que Deus entregou nas nossas mãos e a gente vive a vida que Ele tem para a gente. Como que isso acontece? Você tem algum problema que você precisa resolver. Sobre aquele problema, está sendo, você querendo ou não, lançado mentiras do inimigo sobre a sua vida. Que você não consegue, que você não vai dar a volta por cima nisso, que a pessoa nunca vai abrir mão disso, que você não vai resolver isso nunca. Porque ele está criando a mentira, porque ele é o pai da mentira. E ele tem esse acesso, essa capacidade de lançar isso nas nossas mentes. Quando eu dou atenção a isso, eu estou pegando o meu princípio de autoridade que Jesus morreu para me restabelecer, e como Adão e Eva fez, entregando na mão dele de novo. Porque o medo passa a ter autoridade sobre a minha vida. Porque a não resolução daquele problema passa a ser a verdade para mim. Você concorda? Você está entendendo? Então eu passei. Agora, se eu falar assim, não, eu não aceito isso que está acontecendo na minha vida. Eu vou viver, eu nasci para ser feliz, eu vou viver pelo aquilo que a minha mente diz, eu vou acertar a minha vida. Então, a legalidade está vindo sobre a minha vida. Aí eu tento viver com as minhas próprias forças, que é o que grande parte das pessoas tentam fazer. Também não dá certo. Esse é o princípio da autoajuda. Não, eu consigo, eu vou. Então fala 10 vezes que você consegue. Eu consigo. E aí a pessoa vai tentar viver aquilo sem esse medo, sem essa tristeza. E ele vai tentar. Ele vive um pouquinho, mas daqui a pouco volta tudo. A proposta de Deus não é essa. Lembra que o Espírito Santo é o nosso ajudador? Por que eu quero te ajudar? A você entender como que você exerce esse princípio, tá? Essa é a minha proposta, né? Não é vivendo com autoajuda, muito menos se entregando aos pensamentos negativos, tá? Você não precisa viver sozinho. Se você tem que assumir a responsabilidade de algo,
Se você tem que colocar prioridade na sua vida, se você tem que ser protagonista da sua história, como que você faz? Como que um cristão deveria fazer? Bom, eu tenho esse problema, eu estou vendo o inimigo falar para mim que minha vida financeira, do casamento, não vai ser resolvido, a mentira está sendo lançada na minha vida, eu sei que sozinho não consigo vencer, então em vez de eu ficar falando eu consigo, eu vou naquilo que a palavra de Deus fala a respeito disso. Por exemplo, eu estou com medo de alguma coisa na minha vida. Eu queria que alguém me citasse um versículo que combate o medo. Está aberta a oportunidade aí. Amém. Como? Amém. Mais alguém aí? Amém. Nós temos a informação. Não temas, porque eu sou teu Deus. Eu venci o mundo. Não temas, eu venci o mundo. Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então eu não preciso ficar falando, porque aí você vive o cristianismo de filosofia, né? Que, eu consigo. Não. Eu estou com medo. Como que eu venço o medo? Está escrito na palavra de Deus, não temas. Está escrito na palavra, não temas. O foco não está na minha força de vencer, que a autoajuda fala, você tem força para vencer. Não está lá. A minha força está naquilo que a palavra de Deus diz. Eu não vou ficar falando, Deus falou não temas, não vou temer. Porque é autoajuda. Não. Simplesmente, não temas. Muito boa essa, né? Não temas. Eu sou o teu Deus. Não temas. Eu sou o teu Deus. Não temas. Eu sou o teu Deus. Querido, aí o Espírito Santo, você lembra que o Espírito Santo mora dentro de você? Ele pega essa palavra e faz com que o medo seja expulso do seu coração. Isso é viver na dependência de Deus. Não é você ficar tentando aqui. Obviamente, querido, que a gente tem que entender que tem coisa que a gente tem que resolver com a gente mesmo, tá? Eu não estou dizendo que a autoajuda não presta. Eu estou dizendo que você não precisa viver refém dela. Tá ok? Então, que a gente tem que resolver com a gente mesmo. Mas veja bem, que você tenha esse versículo dentro do seu coração, e aí está o desafio da gente ter uma rotina diária com Deus de leitura e oração. Se esse versículo está dentro do seu coração, você só tem que recitar ele para você mesmo. Porque uma das coisas que o salmista mais fazia não era nem falar com Deus, era falar consigo mesmo. Oh, minha alma, por que está abatida dentro de mim? Ele falava consigo mesmo. E você começa a falar para a tua alma, não temas, eu sou o teu Deus. Não temas, eu sou o teu Deus. O medo ele vai perdendo a força dentro de você, porque o inimigo não respeita a autoajuda, mas ele respeita a palavra de Deus. Você lembra da tentação de Jesus? Jesus não falou nada de autoajuda. Está escrito. Assim. Ele teve que ir embora. Eu estou te ensinando a vencer. Eu estou te ensinando a pegar esse princípio e usar para você. Quando você faz isso, você está preparando o ambiente. Um ambiente preparado é inevitável. Ele vai receber as bênçãos de Deus. A minha vida no meu casamento está horrorizada. A palavra de Deus fala claramente que o homem é a cabeça da esposa. Não se discute com a palavra de Deus. Querido. Não vou entrar em detalhes. Por que Deus fala isso? A responsabilidade é minha. Como homem dentro da minha casa, como sacerdote do meu lar. Se eu assumo a responsabilidade que me é de direito, eu estou arrumando o ambiente dentro do meu casamento. Queira a minha esposa ou não. Porque depende de mim, não dela. Estou falando como homem, tá? Depende de mim, não dela. Então, quando eu organizo isso aqui, inevitavelmente, eu sou abençoado. E quando o inimigo lançar coisas sobre a minha vida, eu venho para a palavra de Deus. E sobre aquilo que eu estou sentindo, eu vejo. E aquilo que a palavra de Deus fala, eu permito que tome uma proporção cada vez maior dentro de mim. Você vê o seu problema fazendo isso. E eu não estou falando para você, querido, simplesmente um processo que eu estudei e estou te ensinando. Eu estou te dizendo um processo que eu vivo. Dessa forma, Deus tem me colocado de pé. Dessa forma, Deus tem abençoado a minha família. Dessa forma, quando meu filho ficou queimado, a gente não entrou em desespero total. A palavra de Deus está aí para você viver. E não para você todas as horas entregar na mão do diabo. Ao controle da sua vida. Por exemplo,
A gente tem um tempinho a mais. Por exemplo, quando eu fico irado rapidamente e perco o controle da onde eu estou. E aí eu perco o controle e eu acabo piorando uma situação que já é ruim. Quem aqui não fica irado, querido? Quem aqui não fica nervoso? Agora, me diz um versículo sobre isso. Sobre a ira. Irai-vos, mas não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. No que depender de você, tenha paz com todos. É a palavra de Deus sendo falada, querido. E quando isso fica martelando dentro da sua mente, aquilo que o inimigo ia usar para piorar a situação é invalidado. É invalidado. E aonde parecia que era um cenário de morte, Deus traz a vida. Porque quando você pensa naquilo que Deus fala, o Espírito Santo ele tem por compromisso, por obrigação, pegar aquilo e transformar em fontes de águas vivas. Ou seja, tem sentido. É por isso que pessoas degustam a palavra de Deus de uma forma profunda e outras mantêm aberto num local que não faz sentido. Eu fui fazer, Deus abençoou a gente, então testemunha, Deus abençoou a gente conseguiu trocar de carro. E aí eu prego tanto sobre isso, cara, que parece que Deus coloca na minha vida, né? Eu fui fazer a vistoria do carro, e aí eu cheguei, a pessoa falou assim, senhor, o senhor pode ficar aqui na sala de espera, tem um cantinho gostoso aqui. Eu fui lá ficar. Aí eu fiquei lá e tinha lá os pedidinhos de oração e uma Bíblia amarelada, aberta em cima, assim. Era aquele salmo de proteção lá, 91. Aí eu falei, ai Deus, que dureza. O negócio está aberto, tem palavra fluindo de lá, tem vida fluindo de lá. Cara, e quantas vezes aqueles caras não correm para cima e para baixo em desespero? Você está percebendo, querido? O que é você viver a palavra de Deus? Que você tem experiências profundas com Ele. Isso é o que você foi chamado para viver. Vai viver ou não, depende de mim e não de Deus. Quero chamar o Bruno aqui, por favor, para a gente cantar mais um louvor. Quero convidar você para ficar de pé. E hoje, querido, Deus vai marcar de uma maneira especial o seu coração com essa palavra. De maneira que aquilo que o inimigo tem roubado de autoridade na sua vida, Deus vai restabelecer. Você crê nessa palavra? Deus vai restabelecer na sua vida. Está aqui, Wagner. Nessa área na sua vida, está aqui a autoridade que eu estou te dando. Mas você precisa fazer uso dessa ferramenta. Você não pode mais relegar a quem não é de direito de resolver as coisas da sua vida. Você não pode deixar coisas que você já deveria ter resolvido continuar na sua vida. Você precisa ter uma prioridade clara daquilo que realmente é importante. E se for necessário cortar na carne, abrir mão daquilo que vem te roubando. Porque Deus precisa restabelecer a tua vida, transformar a tua vida e levar você para uma posição diferente. Antes do louvor, eu quero convidar você para a gente fazer uma oração. E para que você repita comigo essa oração, querido. Para que Deus, Ele de alguma forma resgate aquilo que tem sido roubado pelo inimigo nas nossas vidas. Senhor, nesse momento, Pai, eu peço que o Senhor abra os céus. Nós vamos assinar um contrato agora no mundo espiritual, Pai. Que esse contrato tenha validade no Senhor, Pai. E que todas as barreiras do inferno caiam por terra agora, em nome de Jesus. Espíritos malignos, vocês estão anulados nesse momento. Toda comunicação caia por terra agora. E que todo coração aqui que está com medo, que está com a sua área em confusão, seja restabelecido em nome de Jesus agora. Repita comigo. Pai de amor e bondade, eu recebo hoje a autoridade que Jesus conquistou para mim na cruz. Espírito Santo, me ensine e me ajude a viver essa autoridade
em todas as áreas da minha vida, para viver o propósito de Deus na minha história, em nome de Jesus. Amém.